Olá, tudo bem? Gostaria de falar com vocês aqui hoje um pouco, fazer uma pequena introdução sobre os 10 mandamentos. Porque muitas vezes, quando nós falamos de exame de consciência, muitas vezes quando nós falamos de confissão mensal ou coisas do tipo, as pessoas se perguntam, mas como assim? Eu nem percebo todos os erros que eu cometo, eu nem percebo todas as falhas que eu faço, que eu realizo no meu dia a dia. Uma forma interessante de percebê-las, que certamente você as comete, é fazer um exame de consciência diário. Esse exame de consciência diário a gente pode fazer a partir das nossas motivações diárias na relação com Deus, na relação com os outros e conosco, a partir das nossas realidades humanas, das nossas virtudes, dos nossos vícios. Perceber como nós podemos melhorar no dia seguinte. Tentar entender se eu amei de fato, se eu consegui realizar de fato o amor que me foi responsabilizado naquele dia, ou se eu negligenciei alguma coisa. São formas de fazer um exame de consciência. Mas, sobretudo, uma coisa que nos auxilia é analisar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos ajudam, nos assistem para que nós façamos um bom exame de consciência. E que eu queria fazer uma introdução aos 10 mandamentos. E depois a gente pode se particularizar em cada um deles, em vídeos futuros, mas aqui eu queria falar especificamente do todo, para que nós entendamos a lógica dos 10 mandamentos. Quando Deus pensa os 10 mandamentos e se manifesta a Moisés no Monte Sinai, ele está falando de uma lei que ele mesmo já inscreveu no coração do homem. Ou seja, não é algo agressivo, não é algo que Deus coloca por imposição, de maneira violenta. Cumpram, faça-se. Determinando algo que é uma exigência sobrenatural. Não. Os 10 mandamentos são exigências que já estão no coração do homem. O homem já percebe. Percebe, por exemplo, que pode amar a Deus sobre todas as coisas e quando não faz, desrespeita o primeiro mandamento, que é o plano de fundo de todas as outras relações. Percebe que Deus é alguém importante, todo-poderoso e precisa ser respeitado o seu nome. Olha, imagina se a gente não pode fazer brincadeira com qualquer autoridade, se a gente não pode pegar uma autoridade qualquer da República e fazer uma piada com o seu nome. Imagina com Deus, que é todo-poderoso e verdadeiramente cuida e realiza todas as coisas que existem. A gente precisa também dar um tempo a Deus, gastar um tempo com Deus, mostrar a devida importância, porque também quando nós temos uma visita em casa, a gente não pode ficar trancafiado no quarto. A gente precisa dar a sua devida importância a essa visita. Precisa poder gastar-se com essa visita. E essa é a melhor forma de presença. Essa é a melhor forma de estar na presença do outro, gastando-se por ele. Então Deus também nos pede isso quando ele fala do terceiro mandamento. Esses três que eu estou falando agora, primeiro, segundo e terceiro, eles estão numa primeira tábua que fala da relação do homem com Deus, como Deus se relaciona com o homem. A segunda tábua, que foi resumida por Jesus como amar ao próximo, como a si mesmo, ele mesmo disse, se a gente pudesse compilar a lei, quando foi provocado pelos fariseus, nós diríamos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pois é, esse é o resumo das duas tábuas da lei. A primeira, que comporta os 3 primeiros mandamentos relacionados a Deus. A segunda, que comporta os 7 mandamentos relacionados ao próximo. E aqui a gente pode pensar, a partir do 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa dizer que aqueles que nos deram a vida, que nos deram a existência, que participaram do plano criador de Deus, eles são importantes. E não quer dizer que eles são perfeitos ou santos, mas quer dizer que eles merecem cuidado e atenção, sobretudo quando estiverem na velhice. Então, eles também condicionam todos os outros mandamentos, de modo que todos os outros mandamentos, se descumpridos em relação ao pai e mãe, eles se tornam mais graves. Só a gente pensar, matar é grave? Sim, é o 5º mandamento. Mas se eu mato pai e mãe, é mais grave ainda. De modo que, inclusive, é uma barreira para que nós percebamos, se eu cometo qualquer uma dessas coisas contra meu pai e minha mãe, então eu estou suscetível a fazer com qualquer outra pessoa. Uma pessoa que mata o pai e a mãe, pode matar qualquer indigente, qualquer mendigo, qualquer desconhecido, percebe? Então eles são um termômetro, um parâmetro para que nós, ao repensarmos os outros mandamentos, reflitamos se eles estão de acordo ou não com esse primeiro mandamento da segunda tábua, que é amar pai, respeitar e honrar pai e mãe. Ou seja, eles são um termômetro para dizer, olha, se você não respeita pai e mãe, descumprir as outras coisas para você é um estalar de dedos, é muito mais fácil. Porque você desrespeitando esses que te deram a vida, que foram teus criadores, nesse sentido biológico, você também fará isso com os outros. O 5º mandamento, como eu já disse, é o mandamento de não matar. Não matar é um mandamento central, se nós pensarmos que aqueles que cometem um pecado contra o 5º mandamento, ou seja, aqueles que desprezam a vida, desprezam todas as outras realidades. Aqueles que desprezam a vida, desprezam o ser humano como um todo, desprezam a existência como um todo. A gente até chama na teologia moral isso como um quiasmo, ou seja, é um mandamento que posto no meio, por incrível que pareça, embora os mandamentos estejam todos ordenados de maneira gradativa, de modo que o primeiro é mais importante que o 10º,
Quando nós pensamos no quinto, ele é o mais grave, ele é o mais chocante para a natureza humana, porque é retirar a própria vida, é manifestar uma ação contrária à própria existência, a partir do semelhante, a partir do outro. Então, matar é algo tão grave que faz com que os seres humanos percam a noção e a sensibilidade dos demais mandamentos, percam a lógica dos demais mandamentos. É como se, ferindo o quinto mandamento, ferissem todos os outros, porque quem mata consegue cometer os absurdos mais inimagináveis com os demais mandamentos. Quando nós pensamos no sexto mandamento, é um pensamento amplo, porque o sexto mandamento ele vai de olhar imagens indecentes ou ficar provocando pensamentos imorais, até mesmo coisas gravíssimas como um estupro, por exemplo. Então, o sexto mandamento é muito amplo, ele merece um vídeo só sobre ele, mas é perceber que existe no ser humano uma desordem pelos prazeres venéreos. E quando nós damos vazão a essas desordens, de alguma forma, nós caímos no sexto mandamento. Nós provocamos e maculamos o sexto mandamento, que significa não adulterar, mas na verdade é não cometer pecados contra a castidade. Castidade não é a escassez de sexualidade. A sexualidade foi posta no homem como uma bondade, como uma virtude, como um presente que Deus nos deu. Mas ela precisa ser vivida da maneira adequada. Por isso, a sexualidade pede castidade. E castidade significa a pureza de como viver a sexualidade. É isso que Deus nos pede no sexto mandamento. Todas as relações sexuais ou sexualizadas, elas precisam ser purificadas pela castidade, pelo olhar da castidade, pelo equilíbrio da castidade, que é um termômetro para as relações humanas. O sétimo mandamento, ele se relaciona com os bens. Então, o sétimo mandamento tem muito a ver com o décimo. O sétimo mandamento é não furtar. E o décimo mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Curiosamente, ninguém furta aquilo que não cobiçou antes. Então, é preciso primeiro cobiçar, para depois ir lá e se apropriar daquele bem. Então, o sétimo mandamento, não tomar aquilo que é de outra pessoa, de outra propriedade, fere diretamente a justiça. A justiça significa dar a cada um o que lhe é próprio, o que lhe é de direito. Então, se você vai lá e toma daquela pessoa aquilo que lhe é próprio, lhe é de direito, você fere a virtude da justiça. E Deus é a própria justiça. Então, sendo assim, é preciso entender que os bens dos outros precisam ser respeitados. Precisam ser respeitados porque o uso daqueles bens pelo outro tem alguma serventia. Quando eu desrespeito essa necessidade do outro, eu desrespeito a própria pessoa que está sendo tolhida dessa liberdade. E Deus não vê com bons olhos, não se agrada desse tipo de apropriação, obviamente. Então, nós temos direito à propriedade para que esses bens sejam necessários para a nossa dignidade humana. Esses bens não devem ser excessivos. A gente não deve ostentar coisas absurdas de uma maneira a nos tornarmos quase que uns reis. Mas, a partir disso, das coisas que nós temos, dos bens que nós possuímos, que servem para que nós tenhamos alguma dignidade e cuidemos daqueles que estão à nossa volta com dignidade, esses bens devem nos levar à santificação. Ou seja, nosso coração não pode estar preso a eles, de modo que nosso coração pereça com eles. Todos os bens que nós conhecemos são perecíveis. Se são perecíveis, significa dizer que quando nós atrelamos o nosso coração a eles, o nosso coração afunda com eles. É como se nós pensássemos um navio que está para afundar. O que nós precisamos fazer é nos desvencilharmos desse navio. Tem um filme, o filme Ben-Hur, o rapaz estava lá preso, né? Ele era escravo, estava preso no navio. Quando o navio começa a afundar, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar no máximo, a maior carreirinha do mundo, para tirar as correntes. E essa necessidade de tirar as correntes é porque ele percebe que o navio vai afundar. Eu não posso estar atado a esse navio. Então também, se nós colocamos o nosso coração a bens que fenecem, que perecem, que estão aqui suscetíveis ao decorrer da história e do tempo, nosso coração vai ser fragilizado e perecer, tal qual esses bens. Então, o sétimo mandamento e o décimo quer nos alertar sobre isso. Atenção, máxima atenção, a não usarmos dos bens de maneira a prendermos o nosso coração a eles. O oitavo mandamento tem relação com as mentiras, né? Com a maledicência, com criar falso testemunho, fazer juízo temerário. É quando a gente olha as pessoas a partir de uma perspectiva negativa. Tudo aquilo que as pessoas fazem, e essas pessoas são nossas amigas, quando elas realizam alguma coisa, nós pensamos, eita, mas fulano tem uma justificativa boa para isso. Ele não é disso. Fulano fez aquela coisa que estão acusando, mas eu acho que deve ter acontecido algum problema para isso. A gente sempre tem uma narrativa positiva quando se trata dos nossos amigos, mas quando se trata dos nossos inimigos, a gente sempre tem uma narrativa negativa. Essa narrativa negativa faz com que nós prejudiquemos a imagem dos outros, faz com que nós, de alguma forma, desdenhemos daquilo que é a memória, que é a imagem, que é a honra dos outros.
e isso não é possível, o próprio Deus diz que não é possível que nós façamos juízo temerário, porque o juízo que nós fizermos será feito contra nós. A medida com que medirdes, serás medidos. Então, é preciso ter essa consciência de que nós não podemos levantar falso testemunho. Nós não podemos vilipendiar a honra dos outros. Nós não podemos fazer juízo temerário e falar mal dos outros, inventar mentiras. É necessário ter a prudência daqueles que amam, a benevolência daqueles que acreditam na humanidade. E essa benevolência não significa ingenuidade. Essa benevolência significa reconhecer a dignidade que todos temos diante de Deus, que somos capazes, inclusive, de, apesar das falhas, mudarmos as nossas atitudes, modificarmos as nossas ações e repercutirmos de maneira mais positiva o amor de Deus na nossa vida. O 9º mandamento está relacionado ao 6º, tal qual a relação do 7º e do 10º. Quando nós cobiçamos a mulher do próximo, o homem da próxima, etc., nós criamos no nosso coração um desejo que é desordenado. Jesus vai dizer em São Mateus, ele vai dizer: ouviste o que foi dito pelos profetas, eu porém vos digo, não adulterarás. Eu porém vos digo, se vós desejais no coração possuir aquela mulher, então já adulteraste, ainda que não tiveste de fato consumado aquele pecado. Então Jesus vai alertar que esse mandamento precisa ser entendido de maneira extensiva. Quando nós desejamos, nós já o praticamos. Por isso o 9º mandamento está relacionado ao 6º, tal qual o 10º está relacionado ao 7º. Não cobiçar as coisas alheias, não furtar, é o 7º mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo é o 9º mandamento. Não pecar contra a castidade é o 6º. E assim a gente encerra de maneira sumária essa explicação dos 10 mandamentos. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você possa compartilhar isso com seus amigos e também curtir e compartilhar no nosso canal.